Sabe aquela história? Uma empresa cria um plano brilhante, algo realmente inovador, mas que no fim das contas acaba engavetado. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos maiores mistérios do mundo corporativo, esse abismo enorme que existe entre uma grande estratégia e a sua execução no dia a dia. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? A gente vê os planos sendo desenhados, os recursos alocados, as equipes todas mobilizadas, e mesmo assim, parece que alguma coisa se perde no meio do caminho. Algo não se traduz em realidade. Vamos investigar o porquê disso. E olha só, não é só uma impressão. O problema, na maioria das vezes, nem tá na genialidade da ideia. O que a literatura chama de armadilha da execução é o verdadeiro vilão. É como se o plano fosse o mapa, mas chegar ao tesouro, bem, essa é uma jornada completamente diferente e cheia de obstáculos. Certo, então vamos começar essa investigação. Por décadas, os gestores usaram basicamente o mesmo kit de ferramentas para tentar resolver esse problema. O detalhe é que esse kit, sabe, ele foi criado para um mundo que já não existe mais, para um cenário completamente diferente do que a gente vive hoje. A principal ferramenta desse kit era o famoso diagrama de Ishikawa, que muita gente conhece como espinha de peixe. E olha, para sua época foi uma sacada genial. Ele foi criado lá no chão de fábrica para achar defeitos em processos industriais, organizando as possíveis causas em categorias bem definidas. É aqui que a coisa complica. Dá uma olhada nessa diferença. Os 6 M's são perfeitos para investigar por que uma máquina quebrou. Mas como é que se usa máquina ou material para diagnosticar uma resistência cultural ou uma disputa política interna? Simplesmente não dá. A ferramenta não foi pensada para lidar com a complexidade humana das organizações de hoje. Então, era preciso uma nova abordagem, uma ferramenta que pudesse, digamos, voar para fora da água do chão de fábrica e enxergar o sistema como um todo. Uma verdadeira evolução do detetive clássico. E a solução proposta é exatamente essa, o diagrama peixe voador. A ideia é bem inteligente, na verdade. Mantém a estrutura visual do diagrama de Ishikawa, que é ótima e todo mundo já conhece, mas troca aquelas categorias antigas por uma visão mais sistêmica, mais moderna, que conversa com os desafios atuais. E essa nova visão vem do acrônimo CATWO. Agora, em vez de máquina e método, a gente investiga dimensões como atores, ou seja, as pessoas que estão lá na ponta executando, Weltanschauung, que é a cultura, a visão de mundo da organização, e owners, quem realmente tem o poder e o dinheiro. A análise sai do campo mecânico e entra de cabeça no campo humano. E aqui está o grande pulo do gato dessa ferramenta. Ela consegue separar os problemas em 2 caixinhas. De um lado, as dimensões hard, as coisas técnicas, estruturais, como o processo em si. Do outro, as dimensões soft, que são humanas, políticas, cultura, poder, gente. E adivinha, é exatamente nessas dimensões soft que a maioria das estratégias vai por água abaixo. Certo, já vimos a teoria. Agora, vamos para o que interessa. Ver esse novo detetive em ação aplicado em casos do mundo real. Como será que a anatomia da falha muda de um setor para o outro? Só esse resumo já dá uma pista incrível. Não existe uma única causa universal para o fracasso. Em serviços profissionais, por exemplo, o problema é cultural. Já no setor público, a questão é a governança. Na educação, são as pessoas lá na ponta. Vamos dar uma olhada mais de perto em alguns desses casos. Nosso primeiro caso aqui envolve empresas como consultorias, escritórios de advocacia, sabe? Lugares onde o principal ativo é o conhecimento dos especialistas. E o gráfico não deixa dúvida de quem é o culpado. A maior barra, de longe, é Weltanschauung, a visão de mundo. A estratégia falha porque bate de frente com a identidade profissional, com a cultura desses especialistas. A resistência aqui não é técnica, é ideológica. Eles não executam porque, lá no fundo, eles não acreditam naquilo. Agora, vamos pular para um cenário completamente diferente, a administração pública. Aqui, a dinâmica da falha muda da água para o vinho. Olha só que interessante. O problema aqui não são os funcionários, os atores. Muitas vezes, eles até entendem e concordam com a estratégia. A falha está nos owners, ou seja, a descontinuidade política, a troca constante de gestão e no ambiente, a rigidez das leis, a burocracia. A estratégia fica paralisada não por incompetência de quem executa, mas por uma paralisia institucional que vem de cima. Esse próximo caso é fascinante. Ele compara 2 setores que parecem não ter nada a ver um com o outro e mostra onde está o verdadeiro poder de executar ou de barrar uma estratégia. Isso ilustra perfeitamente o tal dilema da agência. Na educação, o poder está na ponta.
A estratégia da reitoria não vale absolutamente nada se o professor, o ator lá na sala de aula, não comprar a ideia. A falha vem de baixo para cima. Agora, em logística, um setor que precisa de muito capital é o exato oposto. A estratégia depende de investimentos pesados dos owners. Sem o dinheiro da alta gestão, nada acontece na operação. A falha vem de cima para baixo. Então, depois de analisar todos esses casos, qual é a grande lição que a gente tira disso tudo? Qual é o veredito final do nosso detetive? Bom, o ponto central é este. O maior erro que um gestor pode cometer é o que a pesquisa chama de isomorfismo mimético. É um nome complicado para uma ideia simples: a cópia cega de práticas que deram certo em outros lugares. Tentar empoderar a base numa empresa de logística sem garantir o investimento da liderança não vai funcionar. E tentar impor uma estratégia de cima para baixo numa escola é igualmente fadado ao fracasso. O contexto manda em tudo. E isso leva a gente para ações muito práticas. A ferramenta não só diagnostica, ela aponta a direção. Em serviços profissionais, o trabalho é cultural. No setor público, é navegação política e jurídica. Na educação, é engajamento e conquista. Em logística, é ir atrás e garantir o orçamento. Cada setor exige um tipo de liderança completamente diferente. E para fechar nossa análise, fica a pergunta, parando para pensar: onde estão as verdadeiras causas de falha na execução das estratégias onde se trabalha? O problema é mais técnico, de processo? Ou será que é um problema de cultura, de poder, de pessoas? Entender essa anatomia é o primeiro e talvez o mais importante passo para finalmente conseguir fechar esse ato entre o plano e a realidade.